Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos gravando mais um vídeo sobre criação de filhos e orientação aos pais. E nós estamos baseados no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Então você que é pai, mãe, você que é conselheiro de pais, você que é um educador, terapeuta, ou então qualquer especialista na área educacional, que trabalha com crianças, jovens, adolescentes, é muito importante essas ferramentas que nós vamos estar passando para vocês. E nós temos diversos vídeos sobre essa temática para te levar a entender e compreender a importância do bom relacionamento entre pais e filhos. Olha só o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, de 1 a 4. A Bíblia diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, isso é bom, isso é maravilhoso. Também no versículo 2 de Efésios 6 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. No versículo 3, Paulo diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então nós vemos aqui duas bênçãos: prosperidade e longevidade, se nós honrarmos nossos pais, pai e mãe aqui. Não importa se são bons ou maus, a honra ao pai e à mãe é um primeiro mandamento com promessa. E em quarto lugar, nós vemos aqui escrito: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então aqui é uma dica aos pais, conselheiros, educadores, pessoas que lidam com crianças. Nós, principalmente os pais aqui, pai e mãe, nós temos que criar na doutrina, ou seja, nos ensinamentos da palavra de Deus, da doutrina de Deus, dos ensinamentos cristãos, e na admoestação do Senhor, no sentido de conselho, puxar a orelha, disciplinar, corrigir aquilo que estiver errado, no temor do Senhor, no Senhor, é muito importante, tá? Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Que relação tem entre a criação dos filhos e a orientação aos pais? Qual é o nosso papel como cristãos maduros, conselheiros, educadores, pessoas que trabalham nessa área? O que nós temos que fazer? Como nós podemos ajudar as pessoas nesse sentido? Então, em sua infinita sabedoria, nós vamos aprender juntos que Deus resolveu confiar ao cuidado, essas vidas indefesas, juvenis, ao cuidado dos adultos, incluindo alguns adultos bem imaturos, né? Sabemos que existem adultos que agem como crianças. Então, com pouca ou nenhuma experiência de como educar uma criança, é o que a maioria dos pais, infelizmente, são, né? E que tem de enfrentar uma série de desafios, o desafio de ser pai, de ser mãe, e talvez uma quantidade ainda maior de teorias e ensinamentos acerca da educação. Hoje nós temos muitos livros sobre educação de crianças, mas a Bíblia é o livro mais eficaz nesse sentido, né? Alguns pais acabam devorando esses livros e até escrevem aos autores desses livros tentando se aperfeiçoar, melhorar como pais, né? Daí a importância dessa temática. Então, já outros pais, quando são confrontados com determinadas situações, ignoram os conselhos desses autores e tentam agir de maneira natural, mesmo debaixo de erros e falhas quanto à sua paternidade. Então, talvez a melhor atitude seja reunir informações, palavras de ânimos, de livros e de pais mais experientes, e depois tentar, com a ajuda de Deus, é claro, na dependência do Senhor, fazer o melhor possível na tarefa de ensinar tanto as crianças quanto os pais a andarem nos caminhos certos diante do Senhor. Então, há situações em que você, como educador, conselheiro cristão, estará envolvido diretamente no aconselhamento de crianças. Porém, a mais comum e a mais usual é que você se dedique à orientação de pais. Essa tarefa envolve dar encorajamento, fornecer informações, conselhos práticos, prestar esclarecimento, apoio e qualquer coisa que possa realmente ajudar as crianças diretamente ou indiretamente através dos pais. Ou seja, a orientação de pais reconhece que os pais podem influenciar a criança mais profundamente que qualquer educador, professor, conselheiro, e deveria ser assim. Ou seja, ela presume uma colaboração entre pais e conselheiros.
pois todos estão interessados no bem-estar e no amadurecimento das nossas crianças, adolescentes e jovens. Então foram escritos literalmente milhares de livros sobre crianças, sobre criação de filhos. Freud falou sobre isso, Erikson falou sobre isso, Piaget, Fowler, Diacours, Jessel, Spock, muitos outros teóricos, né, desenvolveram teorias sobre o desenvolvimento infantil. Autores cristãos como James Dobson, Kevin Leman, Grace Catterman, Ross Campbell estão entre os muitos escritores e preletores que têm dado orientação para ajudar os pais a resolver problemas na criação dos seus filhos. Então, inumeráveis estudos têm investigado as habilidades, o amadurecimento psicológico das crianças e seu desenvolvimento ao longo dos anos. Enquanto essas pesquisas também têm estudado disfunções fisiológicas, retardo no desenvolvimento psicológico e patologias pediátricas. A pediatria, né, que é uma ciência médica, especialidade médica bem conhecida, tem especialidades paralelas como a psiquiatria infantil, a psicologia infantil e outras que são correlacionadas à pediatria. É claro que não se pode resumir em um vídeo, né, tudo, a imensa literatura disponível nesse campo, e teorias e coisas assim, mas alguns princípios gerais nós queremos abordar para que te ajude a identificar e te ajude a ser um melhor conselheiro, tanto de crianças como também de pais na orientação cristã para pais cristãos e demais necessidades gerais da sociedade. Então, o que a Bíblia diz sobre a criação de filhos? Pouco depois da criação, nós vemos Deus dizendo a Adão e Eva que fossem frutíferos e que crescessem em número. Ao contrário da maioria das ordenanças divinas, esta foi obedecida e o mundo logo se encheu de pessoas, é o que nós sabemos dentro do relato do Gênesis. Nos tempos do Antigo Testamento, ter uma família numerosa era considerado uma bênção especial de Deus, e não ter filhos era considerado, naquela época antiga, uma vergonha. Hoje em dia, numa era de superpopulação, muitas pessoas optaram por limitar o tamanho das suas famílias, mas as crianças ainda são muito importantes para a sociedade e para nós cristãos. Jesus mostrou uma atenção especial para com elas e elogiou sua simplicidade e a sua fé, né? Por exemplo, quando Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E também em outro momento Jesus também fala, se vocês não tiverem o coração, a singeleza de coração como uma criança, vocês não poderão herdar o reino dos céus. Então a Bíblia ensina sobre as crianças e orienta os pais, e dentro dessas orientações isso pode ser dividido em duas grandes categorias. Primeiro, comentários sobre as crianças. Segundo, comentários sobre pais e educação de filhos, como esse trecho que eu iniciei falando para vocês de Efésios capítulo 6. Sobre as crianças, o que a Bíblia fala? Então, na Bíblia, as crianças são vistas como dádivas de Deus, que podem trazer tanto alegria quanto tristeza. As crianças devem ser amadas, honradas, respeitadas como pessoas, e elas são importantes no reino de Deus e não devem sofrer agravo, nenhum mal, nem qualquer tipo de injustiça por parte dos adultos. As crianças também têm responsabilidades. Quais são delas? Honrar e respeitar os pais, cuidar deles na velhice, ouvi-los e ser obedientes em todas as fases da vida. Então, a Bíblia diz isso bem claro aqui em Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo, pois isso é bom, pois isso agrada a Deus. E logo em seguida, Paulo fala em Efésios 6, honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. Em outras das suas cartas, Paulo critica duramente a desobediência infantil, mas parece pouco provável que se espere que as crianças, é claro, obedeçam sempre os seus pais. Se os pais exigem que a criança faça algo que não está de acordo com a Bíblia, devemos lembrar que as leis de Deus sempre estão acima das ordens humanas. Além disso, pode parecer que adultos que deixam a casa paterna e se unem a um cônjuge estabelecem, obviamente, novas famílias, novos laços sociais. Novas famílias surgem a partir quando o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e se torna uma só carne. Uma nova família, um novo núcleo familiar passa até então, né? Mas lembre-se, mesmo estabelecendo novas famílias, eles não estão isentos das responsabilidades de honrar seus pais, mesmo em fase idosa já. E assim devem fazer.
Quanto aos pais, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a criação dos filhos e orientação aos pais? Primeiro, mães e pais têm a responsabilidade de servir de modelo para um comportamento cristão maduro e de espiritualidade sadia. Além disso, eles devem amar os seus filhos, suprir as suas necessidades fisiológicas, emocionais, ensinar os jovens, disciplinar seus filhos com justiça, retidão, no temor do Senhor. A Bíblia diz aqui em Efésios 6, não provoqueis vossos filhos a ira. E lemos lá em Efésios 6,4, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, de acordo com um comentarista, estudioso, da Bíblia, nós provocamos nossos filhos quando, preste atenção, maltratamos fisicamente, abusamos psicologicamente, principalmente humilhando-os, tratando-os com desrespeito, negligenciando as suas necessidades, não tentando entendê-los, esperando às vezes demais deles, sonegando o nosso amor para conseguir que façam o que queremos em troca de carinho, uma espécie de manipulação. Isso é demoníaco, é diabólico, não é de Deus. Ou então forçamos a aceitar os nossos alvos, as nossas ideias, os nossos sonhos e projetos sobre eles, sendo que eles são indivíduos e devem ser respeitados quanto à sua individualidade. Ou quando nos recusamos como pais a reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Por outro lado, nós os criamos servindo de exemplo, dando instrução, dando estímulo, amando eles. E é mais fácil, é claro, falar sobre tudo isso do que fazer. Então, o desafio de Deus para nós é fazermos isso, aplicarmos esses princípios nos nossos dias a dias. E os filhos, assim como os pais, têm personalidades diferentes e as diretrizes bíblicas para a sua criação são tão específicas como muita gente gostaria que fosse. Então, no Antigo Testamento, entretanto, existe uma seção que reúne todos os princípios e resume os ensinamentos bíblicos sobre a criação dos filhos. Embora essa descrição que nós vamos falar, são escritos específicos para os israelitas antes da entrada da Terra Prometida, eles têm grande aplicação prática na criação dos filhos e na orientação dos pais nos dias de hoje. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinasse, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que seus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprides, para que bem te suceda, te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus aos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então essas são orientações precisas de Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do primeiro versículo, que fala sobre isso, sobre criação de filhos, sobre conselhos e preceitos cristãos de pais para filhos. Então, você precisa ouvir os seus filhos. O bom pai quer ouvir os mandamentos de Deus e compreendê-los tão bem a ponto de tê-los guardado no coração, tornando-se parte de seu próprio ser. E esse aprendizado vem do estudo regular da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo. Segundo lugar, além de ouvir, nós temos que obedecer. Conhecimento não é bastante. Além de ouvir, os pais precisam estar empenhados em cumprir as ordens e decretos de Deus. Quando os pais não demonstram desejo de obedecer a Deus, os filhos podem mostrar-se menos inclinados a obedecer aos pais. Terceiro lugar, amar os nossos filhos. Devemos amar ao Senhor e nos entregar inteiramente a Ele, e também os nossos filhos, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, amar a Deus, amar a nossa família, com todas as nossas forças. Observe aqui no texto que a ênfase está sobre os pais. Apesar da sua importância, as crianças não têm um papel proeminente na Bíblia. Embora esteja escrito que Jesus cresceu psicologicamente em sabedoria, fisicamente em estatura, espiritualmente em graça diante de Deus e socialmente em graça diante dos homens, sabemos muito pouco sobre a infância de Jesus. Os primeiros anos são importantes, mas as crianças ficam com seus pais temporariamente, depois vão embora.
como Deus planejou. Então, portanto, os pais não existem prioritariamente por causa dos filhos. Os pais existem, em primeiro lugar, como indivíduos que amam e servem a Deus. E se tivermos filhos, criá-los faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas, mas lembre-se, não é o único propósito. O outro propósito importante, além de ouvir, além de obedecer e além de amar a Deus, é ensinar. O ensino deve ter 4 maneiras. Ele deve ser diligente, ou seja, embora criar o filho não seja a única tarefa que um pai tem na vida, ela é de responsabilidade importante que não pode ser feita de qualquer maneira. Segunda, repetidamente, além de diligente, repetidamente. A Bíblia revela que ensinar não é o que se faz de uma vez só. Os pais devem estar envolvidos nessa atividade constante de dia e de noite. E, naturalmente, quando sentamos, andamos, deitamos, levantamos, devemos procurar oportunidade para ensinar os nossos filhos. E os devocionais familiares diários são valiosos para ensinar. Além disso, quando surgirem também outras oportunidades. E pessoalmente, ou seja, nossas palavras não influenciam tanto quanto nossas ações. Isso nos leva de volta à primeira parte da passagem de Deuteronômio, quando os pais ouvem, obedecem, amam e ensinam seus filhos através do seu exemplo, reforçando aquilo que é dito em suas casas. Tá bom? Então, esse é um breve ensino sobre a relação entre a criação de filhos e a orientação aos pais. Espero de alguma maneira ter te ajudado, orientado, trazido chaves aí, hermenêuticas, bíblicas, dentro da cosmovisão cristã, para te ajudar a ser um pai, uma mãe melhor na criação dos seus filhos, no temor do Senhor e na graça de Deus. Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, siga-nos no nosso canal, dê um joinha, siga-nos no Instagram, @PRGil. Nós estamos aí para te abençoar e de alguma maneira contribuir na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja contigo, glória a Deus, um abraço, Deus seja com você.